Olá, está no ar o Alerj Debate. No programa de hoje nós vamos falar sobre o piso salarial dos comerciários. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Roberto Henriques, com Lourdes da Silva, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Duque de Caxias, e com o Kleber Guimarães, presidente da Federação dos Comerciários do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vindos ao programa. Deputado, vou começar com o senhor. O senhor é autor de uma emenda que mudou a lei do piso salarial dos comerciários. Verdade. Existia nesta lei, que todos os anos vem à Assembleia Legislativa enquanto projeto de lei, para que sejam definidos os pisos salariais de todas as categorias que não têm as suas decisões entre negociações de empregados e patrões. No caso do comerciário, que é uma categoria tão tradicional, porque o comércio é das atividades mais antigas da humanidade, desde os tempos lá dos fenícios, naqueles que começaram a fazer as primeiras trocas aos tempos de hoje, é uma atividade que se encontra inserida em qualquer comunidade. E aqui no estado do Rio de Janeiro é uma categoria muito grande, são quase 1 milhão de comerciários, sendo que 700 mil aproximadamente na ativa. Existia, na lei, uma afirmativa muito ofensiva aos comerciários, que primeiro que dividia a categoria. Na faixa 2, a chamada faixa 2 de salário, ficavam os denominados comerciários não qualificados, o que, de certa forma e sobremaneira, atingia e ofendia a categoria. E na faixa 3 ficavam os denominados vendedores. Então, nós propusemos duas emendas, uma emenda supressiva para retirar esse termo, comerciário não qualificado, e uma emenda aditiva, a emenda 24 e a emenda 25. Tivemos o prazer e a satisfação de contar com a aprovação do plenário da Assembleia Legislativa. Isso foi uma luta coletiva, não só do meu gabinete, mas quero aqui também dividir o esforço com a minha colega, a deputada Graça Pereira, e dividir também com a categoria, porque essa discussão comigo, com a Graça Pereira, nasceu junto com uma discussão da categoria. A federação, junto com todos os sindicatos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, vinha todos os anos, mais de 14 anos aproximadamente, vindo à Assembleia Legislativa, e agora, numa demonstração de que eles não desistiram da luta, nós alcançamos aquilo que foi uma vitória muito grande. E num momento muito rico, num momento em que nós havíamos lançado no final do ano passado, em dezembro, a Frente Parlamentar em Defesa do Comerciário. Essa frente, ela não estava organizada ainda no estado do Rio de Janeiro, ela foi instalada no dia 9 de dezembro, uma instalação muito concorrida aqui no plenário da Assembleia, e graças a Deus que logo a seguir, ao definirmos algumas pautas de prioridades por onde iria percorrer os trabalhos da Frente Parlamentar, nós conseguimos essa primeira grande vitória, numa demonstração de que o eu é fraco, o nós é forte. Fomos juntos, nós conquistamos essa vitória e, por certo, nós iremos conquistar, Lourdes? E o Kleber, outras vitórias. O senhor falou da emenda supressiva, ou seja, aquela que retirou. O comerciário não qualificado, esse termo, não era um termo pejorativo. E o senhor até falou de duas emendas e a emenda aditivas. 25, a emenda supressiva é essa, e a emenda aditiva, que é a 25, que concorreu para quê? Justamente para colocar todos na faixa 3, que é a faixa onde se recebe mais. Você veja, por exemplo, nas categorias, a lei, ela contempla assim, várias faixas salariais para as diversas categorias existentes no estado do Rio de Janeiro. Então, os comerciários, eles estavam divididos. Na faixa 2, aqueles que anteriormente eram denominados comerciários não qualificados, recebendo a menor. E existiam os vendedores que recebiam a maior na faixa 3, dividindo a categoria. Agora, com esta lei e com a vitória dessa emenda nossa, acabou. Agora, todos estão na faixa 3. Então, a emenda supressiva 24 e a emenda aditiva número 25, elas serviram como que alavancas para
pegar todos da faixa 2, trazer para a faixa 3 e, ao mesmo tempo, ao ser também uma emenda para suprimir, retirou essa nomenclatura que não agradava aos comerciários e às suas representações, os seus sindicalistas. Kleber, a gente está falando de quantas pessoas, em média, na faixa 2, que foram beneficiadas com essa emenda? Eu acredito que em torno de quase uns 500 mil comerciários. Porque existe uma divisão tremenda, conforme o deputado falou, que na faixa 2, era um exemplo hoje, agora mudou, no passado era 802. Hoje são R$ 831,82. E na faixa 3, porque nós temos várias ações nesse sentido, e na faixa 3 era 832. Mas o que acontecia? Os patrões pagavam 802 ao vendedor. Também, além de pagar os empregados não especializados, pagavam também o vendedor. Nós temos várias ações na Justiça para que a Justiça declare qual que era o certo, se é 802, se é 832. Então, essa votação da nova lei que passou os comerciários, todos para a faixa 3, foi de suma importância. Acho que os comerciários estão de parabéns. O deputado Roberto Henrique, também a Graça, né, Pereira, estão de parabéns. Eu acho que os comerciários têm que reconhecer esse trabalho, já que nós lutamos mais de 5 anos através do Conselho, né, Estadual, né, de Emprego. Nós tivemos lá a nossa comissão dos trabalhadores que lutou, colocamos, mas nunca fomos atendidos. Eu acho que foi de suma importância. Nós vamos atender, eu acredito hoje, quase uns 700 mil trabalhadores, né? 700 mil comerciários. Eu acho que o deputado aí foi de uma capacidade, de um dever cumprido, que é importante, em defesa dos comerciários. Por isso foi se criado, né, a Frente Parlamentar, né, em defesa dos comerciários. O deputado está demonstrando essa luta, esse enganjo pela defesa dos comerciários. Então, o deputado Carlos está de parabéns, Graça Pereira está de parabéns também, que ela foi também uma grande aliada nossa, entendeu? E em nome dos comerciários, em nome da nossa federação, em nome dos sindicatos comerciários que abrange quase 10 cidades na região, acho que nós temos que agradecer não só a nossa federação, mas também os comerciários. E é de suma importância, não só eu, mas a Lourdes, os outros sindicatos, leve para a sua categoria, mostrando o benefício que eles conseguiram. Antes da gente falar da divulgação, que eu queria que a Lourdes contasse um pouquinho para a gente como é que está sendo esse processo, eu queria te fazer mais uma pergunta, Kleber. Antes, na prática, só para a gente ter ideia, como é que o comércio lidava com isso? A pessoa entrando numa loja para trabalhar, o patrão logo colocava no nível 3, ou como é que era isso, para ser colocado no nível 2 ou no nível 3? Dentro de uma loja, como é que a gente poderia identificar esses profissionais? Na realidade, não só as que entravam eram nível 2, né, que era empregado não especializado, e não colocava o 3, porque não se pode um vendedor está ganhando, que é o nível 3, está ganhando o nível 2. Acontecia o seguinte, todos os trabalhadores que eram iniciados eram 802. Para não dizer só o que iniciavam, não. Os que já estavam também estavam ganhando. Ou seja, pouquíssimos eram ou são nível 3 ainda, porque a emenda é nova, não é, deputado? Não, mas agora já é lei. Tá bom. Sim. Já foi sancionada. Mas é nova. É nova, é a Lei 6.702. É muito importante o que o Kleber disse ali. Os dirigentes sindicais nos municípios, né? Os agentes que representam também, que às vezes o município não tem o sindicato sediado no município, mas sempre tem um colega comerciário representando naquele município. É importante esclarecer a categoria, só para você ter ideia. Tome conhecimento dos direitos, né? A faixa 2, né, ela hoje
elas são R$ 874,75. A faixa 3, que é para onde subiram todos os comerciários, que agora são vendedores e comerciários. Não existe mais aquela de se colocar comerciário não qualificado. Então, recebem R$ 906,98. Estão puxando para maior. Certo. Lourdes, como é que tem sido isso, essa divulgação dessa mudança na lei, as negociações com os patrões? A divulgação é feita através do nosso site, através de e-mail, das circulares, lá no jornalzinho da Federação, no jornal do sindicato. No meu caso, como eu tenho a representação de Duque de Caxias, há alguns anos eu não tenho convenção coletiva, porque há uma diferenciação entre o sindicato patronal e o de empregado, por causa justamente de piso estadual, desde que em 2003, quando surgiu isso, nós batíamos por causa de piso, porque se já tem um piso estadual garantindo ao trabalhador um salário maior, por que eu vou fechar uma convenção com salário menor? É injusto isso. E eu não fechei, há anos venho nessa luta, e até hoje eu não tenho convenção no município de Duque de Caxias. Então, para mim, isso aí foi importantíssimo. Foi primordial. E está havendo uma revolução tremenda já com os acordos que eu venho fazendo em separado com as empresas, com grandes empresas, tudo bem, mas com aquelas pequenas empresas a gente está conseguindo já fechar acima de 900, já 900. Até antes de sair, se nós tínhamos fechado com 900, eu já, não vou assinar se vocês não chegar pelo menos 910, a gente pede um pouquinho mais, né, que é para cair no 906. Então, isso é uma prática nossa, a minha já vem muito tempo batendo nessa tecla, que eu quero que respeite o piso. Se a minha categoria tem um piso dado pelo governo do Estado, por que eu vou fechar um acordo menor? Não fecho. E a minha base de São João de Meriti, que minha database lá é novembro, já foge do período do piso estadual, eu já fechei desde novembro de 2003 com R$ 900, é o salário lá do comerciário. E agora a gente vai ajustar para chegar. A diferença é R$ 1.900. Então, é uma batalha minha antiga nessa luta aí, a divulgação que nós fazemos. Né? Já estou com problema, agora eu estava vindo para cá no carro, já me ligou uma loja de lá, Luz, vamos fechar o acordo. Falei, vamos ajustar o salário para a gente fechar esse acordo. E isso é cotidiano lá no nosso sindicato. Entendeu? Vou pedir licença a vocês, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre o piso salarial dos comerciários. E o piso mudou também, as categorias agora são uma, na verdade, né? Eram duas. E eu queria saber da Lourdes se essa mudança tem sofrido retaliação, uma retaliação velada muitas vezes, pelo lado dos empresários, no sentido de agora todo mundo vai ganhar mais e vai ganhar igual, então eu não posso dar esse aumento, vou ter que demitir. Queria que o Kleber também falasse a respeito disso. Bom, como foi votado agora, há pouco tempo, ainda não tem uma retaliação muito grande, porque nós não chegamos lá na grande massa de negociações, como nas convenções, no meu caso, que ainda não estou fechando convenção, mas com certeza vai haver. E a gente tem que debater isso, não aceitar. E a gente tem um trunfo, no meu caso, que não tenho convenção, e nós temos uma outra lei, que essa é federal, que é o trabalho aos domingos e feriados. E o comércio, todo mundo sabe que é uma febre trabalhar nos domingos e feriados. Estando autorizado em convenção coletiva, fica mais fácil. Então, tem que ser uma convenção enxuta, bem completa, com muitos direitos, muitas garantias, para você permitir a abertura num feriado, que já é um direito garantido dele ficar em suas casas. Mas se ele vai trabalhar, ele tem que ter garantias e benfeitorias em cima daquilo ali. Ele vai ter que ter vantagem para poder trabalhar no dia de feriado. Então, a gente pega, é uma troca em cima disso aí que vai fazer. Eu não tenho convenção em Duque de Caxias, tenho em São João. Então, a gente tem folga, tem feriado, paga dobrado, 200% de hora extra. Essa é a minha carta. A convenção é fundamental. É fundamental. Mas, como há muitos anos eu não tenho convenção, o que a gente fez? A gente procurou o Ministério Público do Trabalho, procurou o Ministério do Trabalho, fomos a juízes. Então, tem umas considerações da parte do Estado que se a gente conseguir fechar um acordo a nível de convenção, mesmo as propostas que se ofereceu ao empregador e ele não deu atenção, não quis fechar, e a gente fechar com a empresa,
eles respeitam aquilo ali. Deixa eu ver se eu entendi direito, Lourdes. Você está querendo dizer que, por exemplo, em Duque de Caxias é mais fácil esse tipo de retaliação por não ter convenção, é isso? Com certeza. Aí nos acordos, eles querem fazer um acordo. Aí eu falei, não, então não tem banco de hora, que é um problema para o comerciário, é o banco de hora. Então as empresas hoje não querem pagar extraordinário, eles querem fazer banco de hora. E o que é necessário para que essa convenção seja firmada? É o patronal aceitar as propostas votadas em Assembleia do Trabalhador. É claro que os trabalhadores pedem muito mais, às vezes coisa até absurda. E quantos por cento do patronal precisam votar a favor disso? Isso, eu tenho uma Assembleia dos meus trabalhadores, faz a pauta de reivindicações. Ali eu esclareço o que é devido e o que não é. Tem gente que pede absurdo, a gente sabe, a gente vai fazer ele entender que aquilo está absurdo, não vai se conseguir. Vamos ter um parâmetro, mais ou menos, e vamos apresentar ao patronal. O patronal vai fazer a Assembleia dele lá e os patrões vão votar, aceitar ou não aquela proposta. E vem com a contraproposta. Nesse problema são as contrapropostas, que nunca chegam junto do que a gente quer. Eles querem salário mínimo, porque a grande maioria do comerciário, eles ganham comissão, são tudo comissionados. As grandes empresas e departamentos são tudo comissão de carteira. As outras, a gente sabe muito bem que isso não é na Baixada, não é no Rio de Janeiro, é no Brasil. Eles não cumprem isso aí. É um projeto de lei que está lá para se determinar uma comissão, que eu estou falando dessa lei também, para botar na frente parlamentar, no Estado do Rio, tem uma taxa de comissão para o comerciário, que é importante isso, porque a loja é assim, não fugindo, mas falando sobre a mesma coisa, quando a loja está vendendo pouquinho, eles pagam um teto alto. Vendeu muito, eles diminuem o teto. Poxa. Então, o trabalhador não tem uma percentagem certa. E nós temos que dar, né, esse salto de qualidade, por isso entra o papel do Estado brasileiro, né, entra o papel das assembleias legislativas pelo Brasil afora, das câmaras municipais, a comunidade política que representa a população, trabalhar no sentido dessa grande reconciliação que tem que existir entre as pessoas. Nós não podemos viver num mundo onde o homem seja lobo do homem. Nós temos que dar saltos de qualidade para que o ser humano seja irmão, seja fraterno. E, é claro, o patrão tem por objetivo, quando abre a porta, ter lucros. Mas o lucro dele não pode ser excludente a ponto de colocar o comerciário, que é seu parceiro, que ajuda a construir a riqueza da sua loja, lá para baixo. Então, a grande tarefa nossa, eu, por exemplo, que milito na frente parlamentar, como presidente da frente parlamentar em defesa do comerciário, e também sou da frente parlamentar em defesa da pequena e da microempresa, a grande explicação que eu dou sempre, e coloco com muita transparência e por dever de ofício isso, o mundo que eu luto por ele é um mundo onde as pessoas possam se entender, onde nós possamos viver na dignidade de filhos de Deus. Essa é a grande alavanca que nós temos que buscar para ser a propulsora da gente dar um salto de qualidade de vida nas nossas relações humanas. O capital e trabalho tem que andar lado a lado. Se equilibrar. Porque o capital é as empresas, o trabalho é o trabalhador. Então, tem empresas que entendem isso, qualifica, mas a grande maioria só querem lucrar. Aí fica difícil. Aí é onde entra a nossa luta. Kleber, retaliações, ameaças de demissão, você já soube de alguma coisa depois dessa mudança? Mas antes, acho que passou despercebido, existe aí um grande benefício para o comerciário no teu projeto, essa emenda, que é o atrasado. Ele retroage a janeiro. Cada comerciário que estavam ganhando 800 vão ter 200 e poucos reais. Se você dividir isso aí por 12 meses, o comerciário, em vez de estar ganhando 906, vai estar ganhando quase 1.100. É de suma importância também, que não só a nossa federação, mas também o sindicato orienta os comerciários que terão essa diferença. É de suma importância. E é também de suma importância esse projeto, essa emenda sua, deputado, é que eu estou negociando, aí o patrão chegaram perto de mim, olha, agora não adianta, a gente tem que pagar a faixa 3, né? Porque foi excluído da faixa 2 o comerciário não especializado. Então, você vê como é que foi de suma importância esse projeto. Quantos milhares de pessoas o teu projeto, o seu, da Graça, que é muito minha amiga também, né?
Mas sem você, sem ela, nós não teríamos. Então, nós E hoje temos também, que agradecer. Em colocar comerciários, não importa a função dele, o cargo que ele exerça dentro do comércio. Ele pode ganhar mais, mas o piso mínimo é aquele ali, de R$ 906,92. Para isso eu tenho o nome, piso, né? Piso. Então, isso também deixou dos empresários, muitos ficavam criando funções que não existem, ajudante disso e ajudante do ajudante, para não chegar naquela faixa. Isso eleva também a autoestima das pessoas, né? Então agora as pessoas se sentem valorizadas, se sentem num grau maior e melhor de exercício de cidadania. Então esse passo, né, que é o que a gente tem que construir, o que nós vamos buscar com as ações da frente parlamentar, é justamente isso. A gente criar relações diferenciadas, onde a gente possa estar apontando para um novo horizonte e que outras categorias de trabalhadores também comecem a se espelhar nessa luta de união, essa força de união como o comerciário. Nem toda categoria tem no parlamento uma frente parlamentar. O comerciário hoje tem, e não só aqui no estado do Rio, mas outros estados também já estão instalando. Então isso é um grande passo até para chamar a atenção que outras categorias, os nossos irmãos trabalhadores, também tenham na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e em outras assembleias esse espaço para estarem discutindo os seus problemas. Não é isso, Kleber? Agora, deputado, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. Com a questão da lei ter efeito retroativo, né, com a questão do aumento salarial, o Kleber e a Lourdes disseram anteriormente que a maioria estava no nível extinto, que foi extinto. Então, eu queria que o senhor dissesse quais foram os mecanismos que os senhores puderam prever e se resguardar para que tipos de retaliação e ameaças não ocorressem. Por exemplo, da pessoa falar, poxa, a maioria aqui era do nível que foi extinto, então já vou ter que dar um aumento. E ainda vou ter que dar um aumento retroativo, não vou poder, vou quebrar, já ganho mal, pago muito imposto. Essas questões todas que a gente escuta os empresários falarem. Quais os mecanismos que vocês pensaram para evitar esse tipo de atitude? Verdade. Olha, eu procuro dar assim sentido à minha vida enquanto agente público. Fui assim como vice-prefeito, período que eu fiquei prefeito, como secretário e agora como parlamentar. Veja bem, nós temos que equilibrar as relações na sociedade. Vejam bem, assim ao mesmo tempo que eu estou lutando aqui para o trabalhador, não é diminuindo o salário do trabalhador, tratando com menoscabo o valor do esforço dele, do esforço de trabalho dele, que nós vamos criar uma relação melhor. Nós vamos criar uma relação melhor, valorizando a força de trabalho do trabalhador e não é o trabalhador o grande gerador dos problemas que têm os patrões, as empresas. Onde nós temos que atuar e procuramos atuar aqui nessa casa, onde tivemos recentemente uma grande vitória para as pequenas e microempresas, empresas do Super Simples, cerca de 60 mil empresas aqui no estado do Rio que foram beneficiadas pela Lei 6.571, que nós da Frente Parlamentar em Defesa da Pequena e Microempresa atuamos, que foi para extinguir aquelas pesadíssimas multas que existiam para quem vendeu e não declarou as vendas em cartão de crédito ou cartão de débito. Nós temos que atuar na seguinte direção: retirar, mudar, ter reforma na carga tributária que está sobre a massa de empreendedores. Esse é o foco de luta. Não é tirando do trabalhador que nós vamos atenuar os problemas do patrão. Quem traz o problema para o patrão não é o empregado traz solução, traz lucro, está ajudando ele a abrir as portas, mas o que traz os problemas para os patrões apesar da carga tributária, é o Estado brasileiro ser uma espécie assim de dinossauro faminto a cobrar do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, que é quem gera emprego, cobrar dele algo que é uma extorsão o que o Estado brasileiro faz. Eu acho interessante o senhor falar a respeito disso, porque a gente acompanha aqui na TV Alerj todas as frentes da Assembleia Legislativa, todas as ações. E tem essa campanha exatamente de incentivos, que é importante a gente registrar aqui no programa, porque de repente quem está assistindo é empresário e fala assim, caramba,
Como é que é isso, então? A nossa tarefa não Porque é jogar uns contra os outros. Pelo contrário, o papel do parlamento é ser um ponto de encontro, equilíbrio, onde a sociedade chega, ela preside esse colegiado de contraditórios e ajudar a construir um salto de qualidade, um horizonte melhor, não é isso, Kleber? Perfeito. Deputado, uma coisa também que é importante, que é bom sempre de frisar, com esse índice que a Assembleia deu para reajustar os pisos, hoje nas negociações que nós estamos fazendo, ele está servindo de parâmetro. O patrão, não, porque hoje o índice hoje do governo federal não chega a 6%. E nós estamos negociando, hoje o próprio patrão não fala, não oferece 8%, está oferecendo 9%. Então isso aí deu também ao trabalhador, ao comerciário, não só ao comerciário, mas todos os trabalhadores, né, que não têm convenções coletivas. Porque o piso nosso aqui no estado do Rio foi aumentado em 9%. Então esse parâmetro está servindo para as negociações. Então foi de suma importância também a gente ter esse aumento, porque nós estamos ganhando mais de 3% de ganho real. Muitíssimo obrigada, Kleber. Obrigada, Lourdes. Obrigada, deputado. Parabéns. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.